Então, gente, a gente vai começando aqui o nosso quarto encontro dessa trilha do Pitch ao Investimento, que a gente está rodando a UOL em parceria com o Instituto Ladies in Tech, tá aqui a Aline representando nesse momento. E, bom, aqui, como vocês viram nesse encontro, a gente vai trazer um pouquinho sobre como que são os bastidores da aceleração da UOL. A gente já teve alguns encontros. No primeiro encontro, a gente trouxe o pitch perfeito na visão da UOL. No segundo encontro, a gente trouxe o que a UOL analisa. Então, quais são as yellow flags, o que que a gente consegue observar como time, produto e mercado. E a gente trouxe um bate-papo também com dois investidores. No nosso terceiro encontro, a gente trouxe contrato do diligence, que é essa fase muito importante antes da aceleração. E esse aqui, o quarto encontro, a gente vai trazer, depois que você passou na UOL, nosso processo seletivo, como que funciona, o que esperar, que entregas que a gente tem. É claro que a gente está aqui fazendo recorte da UOL, né? Cada acelerador é de um jeito, enfim. Então, se vocês forem observar outras, busquem entrar a fundo e saber quais são as entregas. Eu vou pedir primeiro para você, Aline, fazer um pitch rápido aqui do Leite também, para a gente iniciar. Depois eu vou fazer um rapidinho da UOL e a gente já passa para o tema. Beleza, boa tarde pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Aline, além, né, de ser uma das co-criadoras do Instituto Ladies in Tech, também sou sócia e CEO da Colocker, é uma startup de armários inteligentes. Como Ladies in Tech, então, né, para quem não conhece, eu vi que tem algumas ladies aqui. Para quem não conhece, o Instituto é um instituto de apoio e fomento ao empreendedorismo feminino na tecnologia. Como nós que criamos o grupo, estamos aqui em Porto Alegre, mas ele é aberto para o Brasil todo, então nós temos algumas integrantes de São Paulo, Rio, Minas, Brasília. Então, claro que alguns encontros presenciais, né, a gente infelizmente não consegue se conhecer. Mas o Instituto, nós criamos o Instituto muito porque a gente via que o ecossistema era predominantemente masculino. E aqui a gente gosta de ressaltar que a gente não acha que o ecossistema é machista, mas na verdade masculino. Falta um pouco daquela presença feminina no ecossistema, que a gente sabe que existe. Então, o grupo foi criado, na verdade, para unir cada vez mais essas mulheres e também incentivar, trocar figurinha, trocar experiência e também ser um núcleo para compartilhar todas as informações do ecossistema que a gente sabe que são muitas, né? Então, mulheres que estão aqui, mas os homens também que conheçam fundadoras mulheres, que tenham também nas suas startups mulheres compondo o quadro de trabalho, sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente, nos sigam nas nossas redes sociais, que a gente está sempre de porta aberta para conversar com todo mundo. Aqui nesse QR Code também a gente colocou, a gente vai fazer o Lady Summit. Como agora começa aí todos os summits da vida, né? Vai ter a Saúde Summit agora no final de março, e no início de março a gente sempre faz o nosso Lady Summit, que nada mais é do que um grande evento de fomento ao empreendedorismo feminino, dado por painelistas e palestrantes mulheres falando sobre empreendedorismo feminino. Então, aqui eu deixo o QR Code para vocês se inscreverem, vai ser dia 5 de março, vai ser presencial, mas então quem estiver aí em Porto Alegre e quiser prestigiar, a gente tem duas opções de visitante para visitar o evento, mas também a gente tem a opção de expositor. Então, o expositor, vocês, né, ganham uma mesinha onde ganham um display para colocar a marca de vocês ali e para ficar, né, enfim, falando e apresentando a marca de vocês para os visitantes da feira. Perfeito, obrigada, Aline. Agora, gente, vou falar bem rapidinho sobre a ONU, não vou entrar em detalhes, porque a gente já teve 3 encontros antes, onde a gente explicou bastante coisa, inclusive da tese da UOL, enfim, mas a gente é uma aceleradora que completou 10 anos no mercado no ano passado. A gente investe em startups early stage, então pré-product market fit. A gente investe de 100 a 400 mil, e o nosso equity é definido em rodada futura, isso também foi explicado no segundo encontro, então olhem lá se tiverem alguma dúvida, ou nos chamem. E a gente é bem agnóstico quanto a segmento e setor, e a gente investe e acelera, né? Então, esse também é um diferencial. E a gente tem 370 investidores que também são mentores. Então, a gente tem grandes nomes do mercado, diversos segmentos dentro desse nosso pool de investidores, é por isso que a gente consegue agregar para diversos tipos de startups. E aí, gente, só passando aqui rapidinho, eu coloquei aqui. Desculpa que tem um errinho aqui na palavra Beth, mas eu coloquei aqui o meu WhatsApp da Deb, que está aqui, que é do time de seleção. Se vocês quiserem
tirar alguma dúvida sobre a UOL, podem chamar ou eu ou a Deb. E também tem aqui um QR Code que a gente está com pré-inscrições do nosso próximo batch abertas. Então, basicamente isso. Agora eu já vou passar para o Felipe, vou parar de compartilhar a tela, para a gente já iniciar o conteúdo. Boa. Obrigado, Mari, pelo pitch rápido. Pessoal, super prazer. Eu vou colocar aqui a tela para compartilhar, mas só me apresentando brevemente, eu sou o Felipe, eu trabalho no time de aceleração da UOL como analista. Então, toda startup que entra na UOL, que é investida por nós, fica em contato comigo bem frequente. Toda semana a galera conversa comigo, todo mês a galera conversa comigo. Então, eu tenho tocado esse processo há quase 2 anos, né? Tenho participado desse processo há quase 2 anos e vou compartilhar com vocês como é que ele funciona aqui brevemente. A gente pode tirar umas dúvidas aí ao longo do tempo. Compartilhar, tá? Estão vendo? Estão vendo a tela? Tá, Sim. perfeito. Bom, então essa é a ideia, né, pessoal? É apresentar um pouco para vocês o que acontece depois que vocês são investidos por nós, depois que vocês passam no nosso processo seletivo. Sempre importante frisar, né, que a Volvo tem como propósito potencializar pessoas e negócios que transformem a realidade. E como a Mari comentou, a gente faz isso há 10 anos, né? Então a gente já tem uma boa experiência de mercado atuando em startups que são pre-seed, né, startups que estão validando seu modelo, começando a tracionar. E a gente, ao longo do tempo, foi construindo um processo de aceleração que tenta ao máximo agregar valor para essas startups. Como uma boa startup, né, o nosso processo está constantemente em evolução, mas a gente já tem algo bem estruturadinho aqui que a gente quer apresentar. Antes disso, é importante frisar que a UOL trabalha com 3 programas de aceleração. Acredito que talvez isso já tenha sido comentado antes, mas a gente tem um programa voltado para startups em validação, ou seja, que estão buscando Problem Solution Fit, startups que estão tentando encontrar o seu produto que valide, né, que seja validado, que esteja solucionando um problema que de fato existe em algum mercado. O programa de tração, que é para startups que já encontraram, né, que já conseguiram validar essa solução para esse mercado com uma dor e que então estão buscando o product market fit, estão buscando de fato entender a mecânica dessa engrenagem da sua startup, como é que funciona o processo de vendas, como é que funciona marketing e por aí vai. E o programa de escala, que é focado então em startups que já passaram pelo product market fit, já alcançaram essa fase, então estão buscando escalar o seu faturamento sem escalar os seus custos junto de preferência. A gente tem um framework que ajuda a gente a entender como é que esse startup que chega para a gente está naquele exato momento. Então, para vocês entenderem, a gente encaixa startups no programa de validação que estão faturando até R$ 10.000 por mês. No programa de tração, são startups que estão faturando de 10 mil até 150 mil por mês. E o programa de escala, então, é startups que estão faturando mais de R$ 150.000 por mês. A gente tem um framework que a gente trabalha com as startups ao longo dos meses no programa de aceleração, que trabalha muito os 4 quadrantes clássicos, né, que a Stella fala, que o Harpo Singh fala lá fora, né, lá nas referências americanas, principalmente, que é mercado, produto, modelo de negócio e máquina de vendas. Se tratando de startups early stage, a gente também olha muito para fundadores, equipe e gestão, que é uma das vertentes que a gente olha aí no nosso processo de seleção, que a gente já comentou em encontros anteriores. Então, esse aqui é o framework que a gente trabalha ao longo de todos os meses de aceleração, justamente para entender como é que a startup está em cada um deles, o que ela precisa fazer para evoluir em cada um deles, para passar por cada um dos programas. E aí, como é que funciona a linha do tempo da startup que entra na UOL, né? A gente costuma falar que ela tem os primeiros 12 meses muito, muito intensos com a gente, né? Mas a gente não diz que o programa de aceleração da UOL dura 12 meses. O programa da UOL dura até a startup sair da UOL, de fato. Então, até ela fazer o exit, enfim. Até esse momento, a gente continua apoiando ela de alguma maneira. Mas os 12 primeiros meses é onde a gente encaixa um processo bem mais contínuo e bem mais rotineiro com a startup. A gente fica em contato com ela praticamente toda semana. Então, para vocês entenderem brevemente, a gente começa com o kickoff, a gente faz algumas agendas iniciais para definir como é que vai ser esse acompanhamento. E depois disso, a gente faz 3 tranches, digamos assim. Os primeiros 4 meses, a gente faz acompanhamentos semanais com a startup. Depois, a gente acompanha ela quinzenalmente e depois mensalmente.
até ela sair do nosso portfólio. E ao longo desse tempo todo, a gente tem várias entregas que eu vou explicar para vocês aqui nessa apresentação. Importante a gente começar do começo, né? Que é o kickoff. Então, logo que a startup entra na WOW, ela passa por um dia em que ela entende um pouco mais a fundo como é que funciona todo o nosso processo e já começa a ter algumas comunicações, né? Algumas interações com a nossa comunidade. O kickoff é isso. É basicamente o dia em que marca o início do processo de aceleração. Então, é muito um momento de alinhamento de expectativas, de explicar como é que funciona todo o processo e da gente se conhecer melhor também. Conhecer tanto as startups quanto as startups nos conhecerem. É um momento que a gente costuma trazer alguns founders de startups ou pessoas do ecossistema que já tenham passado por desafios e problemas que as startups que a gente investe ainda vão passar. Eu até botei uma imagem aqui do último kickoff que a gente fez, que a gente trouxe alguns founders, inclusive o João Davi, que é CEO de um dos nossos grandes exits, né, que é a Town Square. Então, a gente costuma trazer founders para conversar com as startups. Isso já gera algumas expectativas de como é que vai ser o processo. Um dia bem legal que a gente já marca algumas expectativas que a gente pretende alcançar. A segunda etapa, e aí é bem um processinho, né? A gente faz o kickoff, logo depois do kickoff, a primeira coisa que a gente faz é o que a gente chama de dig deep, que em português a gente chama de reuniões de diagnóstico. O que são essas reuniões? Tá? Basicamente, são momentos em que a gente busca tirar uma fotografia da startup, ou seja, entender como exatamente ela chega para a gente. Né? E entender justamente dentro daqueles 4 quadrantes que eu expliquei para vocês. Então, a gente entende como é que ela está naquele momento em mercado, como é que ela está naquele momento em produto, em modelo de negócio, em máquina de vendas e também na parte de equipe e gestão. Então, a gente faz várias perguntas, é uma reunião até que longa, de 2 horas mais ou menos, em que a gente busca aprofundar o máximo possível todos esses assuntos, para a gente entender quais que são os desafios que a startup tem naquele momento, quais são os objetivos que ela quer atingir, para a gente conseguir entender como é que a gente conecta esses desafios com a nossa comunidade, com a nossa base de investidores, com a nossa base de fundadores, com a nossa grande caixa de ferramentas. Tá? Então, a partir desse momento aqui, a gente já consegue definir, por exemplo, alguns mentores que podem dar algumas mentorias para essas startups que estão entrando. A partir do Dig Deep, a gente também já bate como que vão ser os checkpoints com a startup. O que são os checkpoints? São as reuniões periódicas que a gente faz, reuniões de 45 minutos. Tem muito o intuito de entender ao longo do tempo quais são os novos desafios que estão aparecendo para a startup, quais são as novidades que de fato estão acontecendo, como é que está indo a operação ao longo do tempo. Então, são agendas fixas, no início elas são semanais, nos primeiros 4 meses, depois elas passam para quinzenais e depois mensais, justamente para a gente ir se atualizando da startup e entender o que está acontecendo e como é que a gente ajuda, como é que a gente continua ajudando os empreendedores. Essa é a ideia do checkpoint. E a partir daqui a gente também já gera muita conexão nova a partir dos novos desafios que aparecem. Dentro da aceleração a gente tem, talvez como principal entrega, as mentorias. Né? O que são as mentorias? É justamente isso que eu estava comentando. A partir do Dig Deep a gente entende quais desafios a startup vai ter e a partir dos checkpoints também a gente vai entendendo ao longo do tempo que novos desafios aparecem. Então, a ideia das mentorias é a gente conectar esses desafios com mentores da base que tenham muita experiência para ajudar a resolver esses desafios. Então, por exemplo, a startup chega para a gente com um desafio em vendas, por exemplo, vendas B2B complexas. Vamos entender mais a fundo qual que é o mercado dessa startup, como é que funciona o processo dela, e entender que nomes da nossa comunidade podem ajudar ela a resolver esses desafios. Então, essa é a grande linha das mentorias. Tá? E nos checkpoints, muitas vezes aparecem também alguns desafios pontuais, por exemplo, que podem ser conversados com mentores, tipo apoios jurídicos, por exemplo. A gente também tem mentores que ajudam. Algumas mentorias são mais pontuais, então sobre desafios bem específicos, bem pontuais, que podem ser resolvidos numa conversa. Mas a ideia da OU é sempre que a startup tenha um mentor padrinho. Né? Então, que ela sempre tenha pelo menos uma pessoa que acompanhe ela ao longo dos meses de aceleração, seja mais próxima dela, justamente ajudando com estratégia, com negócio, fazendo ela pensar mais a fundo. Então, no início, a gente abre bastante o leque de mentorias, a gente faz a startup conversar com 5, 6 mentores, talvez até mais.
e depois a gente afunilar para pelo menos um que faça muito sentido ela estar próxima. A cadência desses encontros é muito definida entre startup e mentor. A gente participa do primeiro encontro para ajudar nessa conexão entre ambos, mas depois é um processo que os dois puxam mais de forma sozinha, né, de forma paralela, e a gente vai tentando pegar ao longo do tempo feedbacks de como é que estão indo essas conversas. Né? Esse é um processo muito chave dentro da aceleração e agrega muito valor para as startups. A gente tem cases de startups que pivotaram seus modelos a partir de mentorias e que fez muita diferença depois no crescimento. A gente vai trazer um pouco disso depois. E as startups também podem conectar mentores por conta própria. A gente tem um portal interno que a gente mostra basicamente tudo que a gente tem de entregas para a startup. Ela pode também procurar nomes por conta própria e se conectar direto com essas pessoas sem passar por nós. É bem legal. Outra entrega muito importante são as trilhas de conteúdo. Então, as mentorias, os checkpoints, são feitos de forma individual. A gente fala com cada startup individualmente. A trilha de conteúdo entra muito com a ideia da gente juntar várias startups em um mesmo ambiente para falar sobre temas muito chave em empresas, né? Temas técnicos como marketing, liderança e gestão de pessoas, vendas, CS, por aí vai. Então, muitas vezes são trilhas que duram um mês, são trilhas de seis encontros, 5 encontros, em que a gente tenta abordar ao máximo esses assuntos com elas. E aí é um momento muito interativo. O ministrante traz um conteúdo técnico, mas a ideia é muito que a startup interaja junto e tire suas dúvidas e traga seus desafios nesses momentos. Por exemplo, tem uma trilha de marketing que a gente vai rodar ainda esse ano. E também é uma oportunidade muito legal da startup desenvolver o resto do time. Então, a gente super convida que os founders tragam os próprios colaboradores das suas empresas para participarem desses momentos, porque eles agregam muito valor. Revisão de milestone é uma outra coisa que a gente faz. E aí, como eu comentei, a cada 4 meses a gente muda a frequência dos checkpoints. Então, a cada um desses 4 meses, a gente junta as startups que entraram ao mesmo tempo na WOW, então no mesmo batch, para a gente fazer um encontro da gente mostrar como é que elas estão indo ao longo do tempo. Então, botar o faturamento delas ali na cara, gerar um peer pressure, né? Gerar uma competição saudável entre startups e a galera também trocar seus desafios que apareceu de dificuldade nesses últimos meses e a galera aí interagindo entre si e trocando. Né? É um momento muito legal e que também gera bastante valor aí, porque muitas vezes geram insights que uma empresa não teve, que a outra teve e que elas trocaram, então, naquele momento. É um momento também, então, que a gente avalia como é que está o nosso processo de aceleração. Então, nesses milestones, a gente pede que a startup nos envie um feedback de o que ela está achando de cada um desses processos. Né? Mentorias, trilhas de conteúdo, checkpoints, para que a gente continue cada vez melhor, melhorando os nossos processos. A revisão de milestone também tem essa ideia. E aqui vale comentar, pessoal, que até não comentei antes, mas tudo isso aqui que a gente faz é feito de forma online. Né? Então, todo o processo da WOW, ele é feito de forma online. Os kickoffs, a gente pretende começar a fazer eles presencialmente, vai ser um teste que a gente vai fazer, mas há tempo já a gente faz tudo online, já que a gente investe no Brasil inteiro, então é super fácil de conciliar agendas e por aí vai. Um processo bem tranquilo de participar. Obviamente, todo mês a gente pede para as startups também mandarem KPIs, então isso é uma coisa que é um processo nosso que é muito importante que a startup nos passe, para a gente entender como é que ela está indo em números ao longo dos meses e ver como é que a gente pode continuar ajudando em cima disso. É muito importante para os investidores das startups saberem como é que vocês estão indo, então por isso a gente pede esses KPIs, mas a gente também tem uma entrega bem legal para a startup, que é um dashboard de aceleração. Então ela tem uma visualização dela ao longo de todos os meses de aceleração de como é que ela está indo. Então, seja o programa de aceleração que ela se encontra naquele momento, seja os números dela, então, quantas mentorias ela fez, quantos checkpoints ela já fez com a gente, há quantos dias ela está em cada um dos níveis de faturamento dos níveis de maturidade que a gente trabalha, e comparar isso com o resto do portfólio, então também ter algum tipo de benchmarking dentro do próprio portfólio da WOW, para se comparar. E também o que, em tese, ela tem que fazer para passar do programa que ela está naquele momento, né? Justamente para a gente conseguir direcionar um pouco mais a startup ao longo dos desafios que ela tem. E também mostrar os KPIs dela, né? Trazer aqui como é que ela está indo ao longo do tempo.
E a gente usa muito isso durante as reuniões de checkpoint, justamente para a gente ter uma visão de dados de como é que ela está ao longo do tempo. Outra entrega muito importante da WOW que a gente faz é a captação de investimento. Então, a WOW tem total interesse em fazer follow-on nas startups que ela investe, né? Continuar apostando mais fichas nessas startups, mas também ajudar ela com novas rodadas de captação de fato. Né? Justamente porque a nossa ideia é que, para a gente ter resultado, a startup também tem que ter resultado. Né? Então, o nosso crescimento é o crescimento da startup. A gente entende que o nosso investimento é pre-seed e que em algum momento a startup vai captar novas rodadas. Então, a gente tem total interesse em ajudar as startups nisso. A gente tem contato com diversos fundos do mercado brasileiro e a gente consegue conectar, ajudar na conexão com esses fundos e ajudar em toda a questão da rodada de captação, de pitch, por aí vai. É um processo que geralmente acontece depois dos primeiros 12 meses, mas que também acontece nos primeiros 12 meses. Né? Às vezes aparece alguma startup pedindo e a gente sempre tem total interesse em ajudar caso fizer sentido. Quero comentar brevemente sobre comunidade. Eu não sei se vai ter algum encontro específico para isso, mas só passar rapidamente para vocês entenderem quem é que está na nossa comunidade. Né? A Mari já falou um pouco de números, né? O número de investidores que a gente tem, número de startups, número de founders, mas como é que a galera se comunica, né? Como é que toda essa galera se conecta fora das mentorias, fora das trilhas e fora dos nossos processos. A gente usa muito o WhatsApp, então a gente tem grupos segmentados por mercado, grupos segmentados por, enfim, por áreas de startup, né? Marketing, vendas. A gente envia boletim de atividades mês a mês, para as startups entenderem o que está acontecendo na comunidade. E a gente também tem parcerias, né? Então, a startup que entra no OU também tem uma caixa de ferramentas nesse sentido. Se ela quiser créditos em AWS ou algum escritório jurídico para ajudar ela com algum contrato, a gente tem parceiros que conseguem ajudar ela com um preço um pouco mais barato, já que a gente faz esses contatos com eles. Então, a gente também tem essa forma de apoio que ajuda bastante. E também eventos presenciais, né? O processo de aceleração em geral ele é online, mas a gente também tem eventos da comunidade que são presenciais e que a gente sempre divulga quanto antes para as startups poderem se organizar e participarem, porque é uma forma muito legal da gente se conectar mais. Então, aí tem alguns exemplos de eventos que a gente faz ao longo do ano. Pessoal, passei super rápido aqui pelo processo. Em linhas gerais, é isso que a gente faz. É bastante coisa, certamente a gente pode conversar mais sobre, mas queria trazer um geralzão. E acho que melhor do que eu ficar falando do processo da Load, como é que funciona o que a gente faz, né? Eu que estou no dia a dia, é legal a gente também falar com alguma startup que esteja passando por isso, né? Trazer como exemplo. Eu não sei se a gente abre uma porta agora para o pessoal para fazer perguntas para mim ou se a gente já passa para uma próxima conversa aí com a Raíza, que é a nossa convidada. O que tu acha aí, Mai? Ô, Fê, eu acho que dá para fazer alguma perguntinha para você, porque a gente ainda tem uns 5 minutinhos aqui, então, se a gente tiver alguma pergunta relacionada a isso que o Claro, Felipe falou, já podem perguntar, e depois fechou. a gente traz a Rá junto também para falar um pouco da jornada dela especificamente. Perfeito. Fique super à vontade, pessoal. Gerou alguma dúvida, gente? Vocês entenderam tudo? Tá tudo. Ninguém me riscando minha tela aí. Você tá se arriscando. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade, pessoal. Sei que é muito Bom, conteúdo, mas. mas também, se não tiverem agora, podem perguntar no final. Então, vamos tocando aí então, com a Rá. Fê, se quiser tocar aí, então, manda bala. Claro, perfeito. Vamos fazer um petit comitê aqui, vamos tirar essa tela, acho que ficou muito legal. A gente bate um papo aí com a Raíza direto. Boa. Vamos lá, Raíza, só te agradecer. Como eu tinha comentado, né, pessoal, é mais legal de trazer exemplos da comunidade, startups que estejam da UOL para falar sobre o processo. Acho que agrega mais valor. Então, eu queria super agradecer a ti, Raíza, pelo teu tempo. A Raíza é da Wide aí, uma startup que é acelerada por nós. E acho que, para começar, vai te apresentar, né? Falar quem que tu é, o que que faz a Wide. A gente pode começar por aí e a gente vai aprofundando. Claro, vamos lá. Prazer, pessoal. Boa noite. Eu sou a Raíza, sou fundadora da Wide, sou fundadora e CEO. A Wide é uma startup que ajuda lojas online a trazer a humanização para dentro do e-commerce. E a gente faz isso através de uma solução de video commerce,
A gente fala que é como se a gente trouxesse a experiência de uma rede social para dentro das lojas. Então, os e-commerces, que tradicionalmente eles são ali estáticos, foto, preço e descrição, eles começam a ter vídeos interativos para ajudar os consumidores ali na jornada de compra, resumidamente. Legal. Pessoal, aqui fiquem também super à vontade para perguntar, tá? Eu vou deixando algumas perguntas, mas quando vocês se sentirem à vontade ou tiverem alguma dúvida, levantem a mão e abram o microfone aí para a gente deixar um momento mais interativo. Mas acho que para começar, nos conta onde é que vocês entraram na WoW e como é que vocês entraram na WoW, né? Como é que vocês eram e como é que foi esse processo até agora, até hoje. Pode abordar um pouco a A história. gente entrou na WoW em 2022, em abril, entre abril e maio, e a gente entrou assim, foi uma das melhores coisas que aconteceu para a gente, né? A gente estava em busca de investimento, conversando com diferentes empresas, investidores, etc. E a gente teve, só contando como a gente chegou, a gente teve uma pré-aceleração do NEU, que é o Núcleo de Empreendedorismo da USP, onde a gente conseguiu se conectar com alguns empreendedores, e um dos empreendedores que a gente acabou se conectando foi com o Felipe, fundador da Squid, que é um dos grandes cases da WoW. Ele fez um exit com a WoW, e em uma conversa ali, ele não conhecia a fundo a gente, mas gostou da gente e nos apresentou o WoW, falou muito bem da aceleração, né? Fez um grande exit e foi assim que a gente entrou na aceleração. Tava no finalzinho assim das inscrições do programa e a gente conseguiu entrar. E a gente estava com, só uma curiosidade, a gente estava sem caixa, foi o último mês, a gente não tinha mais caixa na nossa empresa. Aí a gente entrou na OU, deu tudo certo, e, e a OU mudou toda a nossa trajetória. Respondendo a sua pergunta sobre como que tem sido até hoje, né? Porque a gente começou em 2021, a White começou em 2021 e era uma solução de live, era uma solução diferente da que é hoje. A gente fazia live commerce. Live commerce o nosso público era o mesmo, então eram lojistas fazendo lives dentro do e-commerce deles. E a gente entrou na OU com outro produto. E no meio do caminho a gente pivotou. Não sei se eu vou começar a emendar aqui a história, não sei se eu teria uma pergunta. Vai Eu contando, vou vai contando. me adiantar Pessoal, nas se perguntas. surgir dúvidas, levanta daí. Tá bom. Contando a história. A gente entrou com solução de live e-commerce. Nosso modelo era totalmente diferente de como é hoje. Como que a gente fazia? A gente tinha um modelo 100% high touch. Então, a gente tinha conversas de vendas que duravam meses, que era muito difícil. A gente conseguir ter um cliente, né, um processo high touch exige um grande processo de vendas e tudo mais. E a OU nos ajudou muito a gente entender tanto os nossos gaps quanto a gente entender as oportunidades. Então, através das trilhas e das mentorias, a gente foi entendendo os nossos problemas e a gente, no fim das contas, acabou mudando depois de poucos meses a nossa solução. A gente entrou em abril, maio, nossa solução foi pivotada em agosto, setembro de 2022. Não foi a WoW que nos falou para pivotar a solução, mas eles vão nos dando caminhos, né, de como que a gente vai se descobrindo onde que a gente precisa melhorar. E uma das mentorias, e aí se eu posso falar nomes de mentores? Pode. Por exemplo, um dos mentores que mais nos ajudou a encontrar essas possibilidades de outras formas que a gente poderia resolver o problema que não estava sendo resolvido direito com a nossa solução foi o Henrique Meng. Henrique Meng, ele foi fundador da... Esqueci o nome dele. Ex-e-commerce. E ele vendeu a empresa dele para Lynx, que é uma grande plataforma de e-commerce. Ele tinha muita experiência no segmento. E a gente, com os mentores, a gente abria a cabeça para outras soluções, eles traziam muito da bagagem deles, e foi ele que nos ajudou muito a pivotar a nossa solução. E a WoW teve um papel muito importante de compreender 100%. A gente teve sempre total
liberdade, né? Não é uma aceleradora que vai te apontar dedos do que você tem que fazer ou não. Você tem total liberdade para fazer o que você vê no dia a dia do que você precisa fazer, quais são, mas eles te ajudam em tudo que precisar. A gente precisava de uma mentoria em jurídico, em vendas, com o que a gente pode falar, tem a base, eles trazem sugestão, as trilhas foram essenciais, enfim, e hoje, bom, depois da nossa pivotada em 2022, a gente terminou 2022 com 23 clientes, e hoje, agora, começo de 2024, a gente já tem mais de 1.000 lojas usando a nossa solução. E isso foi resultado de muita parceria que a gente teve junto com a U. 1.000 lojas, caramba. Mais de 1.000 Fazia uns dias lojas. que eu não conversava com você. Bom, uma coisa que aí vocês podem perguntar também, pessoal, mas uma dúvida que eu sei, eu inclusive sempre tive, é que vocês sempre tiveram um time bem enxuto, né? Então vocês entraram na UOL com 3 pessoas. Eu sempre tive dúvida de como é que vocês faziam para participar de tudo, né? Porque vocês sempre foram uma estratégia que participou ao máximo das nossas agendas. Enfim. Como é que dava tempo? Tipo, como é que vocês faziam para conciliar as coisas e ao mesmo tempo participar do processo? Então, vocês entendiam Sempre isso? foi muito intenso, né? 3 pessoas, sou eu, Pedro, que inclusive está aqui, somos os fundadores, e mais um desenvolvedor, né? Então a gente sempre fez tudo com 3 pessoas, até a gente, se eu não me engano, foi até meio do ano passado, foi até meio do ano passado a gente tinha 3 pessoas. Foi de lá para cá que a gente aumentou e agora a gente está com 7. 7. E, eu e o Pedro, a gente sempre teve que se dividir muito nas sessões. Então, como se. Não sei qual que é o perfil das startups aqui, se são solo founders ou se tem outros fundadores, mas se tiverem outros fundadores, acho que é bem importante, e um time enxuto é bem importante vocês entenderem quem que pode participar do quê. Então, na empresa, naturalmente, cada um cuida de tem suas responsabilidades e a gente sempre se dividia. Então, por exemplo, o Pedro normalmente participava em trilhas de growth, de marketing digital participava também, mas gestão de pessoas, eu participava mais em CS, vendas, burocracias tipo jurídico. Então, a gente se dividia e a gente sempre compartilhou tudo em um documento. Então, até hoje, a gente tem absolutamente tudo documentado no Notion. Seja qual ferramenta vocês usarem para documentar as coisas, mas o Notion é uma ferramenta que a gente usa para tudo, né? Do trabalho, para estudo, e a gente escreve com quem a gente falou, quais foram os insights daquela mentoria ou daquela trilha, quando que foi. Então, quero lembrar de alguma coisa que o fulano deu de dica naquela trilha. Só pesquisa pelo nome, pesquisa pelo termo. Então, a gente tem até hoje absolutamente tudo documentado. Então, se separar é bem importante. E era intenso, né? Assim, tempo tem que tirar de algum lugar. Porque a gente, se não fossem o tempo que a gente separava, às vezes ia chegar no horário da mentoria ou de uma trilha e a gente estava atolado, mas se alguém não participasse, a gente ia perder com certeza algum insight que ia nos ajudar muito. E as trilhas, elas não são de ouvintes, né? Tem a parte de conteúdo, mas todo mundo participa muito, tem muita coisa prática que a gente sai e já consegue botar em prática no nosso dia a dia. Então, tem que dar um jeito de participar. Bom, a Mari colocou ali, acho que tem uns clones aí na live. Vocês participaram de tudo até agora. Impressionante. Uma dúvida que até acho que a gente pode trazer para o pessoal, assim, Rai. Vocês tiveram nessa caminhada até então, quais que foram os principais desafios, assim, que vocês tiveram, que vocês ainda têm, tipo, que dá mais dor de cabeça e como é que vocês estão resolvendo? Acho que é legal de compartilhar um pouco a experiência assim, da jornada de vocês. Os desafios eles vão mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo,
no começo a gente tinha um desafio de como estruturar nosso processo de vendas. Mas aí depois a gente pivotou e nosso processo de vendas mudou, não era mais high touch, agora é low touch. A gente não tem, eu acabei comentando disso, né? Mas nosso processo mudou 100%. Hoje o nosso produto vende por si só. A gente não tem reunião com ninguém para conversar, para começar a usar a plataforma. E então, teve a fase que a gente teve desafios sobre como fazer vender, porque a gente estava conseguindo vender. Uma fase que a gente não estava conseguindo. Como que a gente escala um produto que é PLG? Como que a gente constrói alavancas do PLG? E a gente está na fase ali pré-escala, eu diria, porque a gente já saiu ali da atração, se for falar do faturamento, mas a gente está num momento pré-escala, então o nosso desafio hoje é estruturar todas as caixinhas para conseguir escalar 100% o nosso negócio. Gestão de pessoas foi um desafio e ainda está sendo, porque olha só, a gente passou grande parte da nossa vida como empresa até então com 3 pessoas. E é muito fácil, assim, fácil, né? Mas se eu já sei o que fazer, eu já saio fazendo. Mas passar isso para outras pessoas é muito mais difícil, porque a gente quer que fique no mesmo nível do que a gente faz e tudo mais, com a mesma dedicação. Então, gestão de pessoas foi um desafio e ainda está sendo, e conforme a empresa vai crescendo, acho que isso vai continuar sendo, os desafios vão continuar existindo. E, por exemplo, no ano passado, eu não participei, mas o Pedro, por exemplo, ele fez uma mentoria com o Jesus da Resolvi. Uma mentoria, ele participou também, eu acho que de alguma trilha com ele. E ele nos ajudou muito, trouxe vários insights sobre gestão de pessoas. A gente não, durante esse tempo, a gente não teve desafios com fundraising, porque a gente ainda não teve uma segunda rodada de investimento, né? Mas o desafio tem de todas as áreas, de marketing, de contratação. É muito difícil contratar, a gente está nesse desafio de contratar também, tem de várias coisas. Acho que ao longo do tempo que vai crescendo, vão aparecendo desafios distintos, né? Os desafios de uma startup em validação são diferentes de uma que está em tração, também são diferentes de uma que está em escala, então essa jornada vai trazendo desafios diferentes ao longo do tempo. Pessoal, quero ouvir vocês também aí. Vamos começar eu e a Rai conversando, trago suas perguntas. Tenho certeza que vocês Tem, têm algum desafio aí na startup que vocês querem saber também. Tá? tem uma coisa aqui que eu acho que vale comentar, que nem o Felipe mostrou ali dos encontros, vários tipos de encontros que a UOL tem, né? Eu falei aqui várias vezes de mentoria e trilhas que a gente participa, mas tem muitos outros encontros que a gente conhece outros fundadores que passaram por situações que eles já estão lá na frente e a gente ainda está chegando nessas situações, então a gente tem essas trocas. E uma coisa que foi para a gente muito incrível foi no Startup Summit que teve em 2000. Foi ano passado? Foi ano passado, 2023. A gente foi no Startup Summit, a UOL também, e eles reservaram uma sala onde a gente teve um coffee com Romero Rodrigues, que não conhece, é o fundador do Buscapé, e o João, fundador da Ebanks. E foi absurdamente incrível. A UOL tem uma rede de contatos que é absurda. A gente pode conversar como se a gente pudesse conversar com quem a gente quisesse, porque ter aquela troca com eles foi como se valesse o evento, sabe? Como se valesse o evento. Então, são pessoas incríveis que passaram por jornadas incríveis e conseguir ter aquela troca com fundadores que já estão num patamar absurdo poder ter aquela troca e trazer as nossas dificuldades do dia a dia e ouvir eles foi incrível. Então, a UOL tem uma rede que nos ajuda Então, sempre. foi em 2022 esse.
Foi 22, não foi mais. 22? Ô, Fê, só quero falar uma coisa, a gente abrindo aqui também o microfone. Tô achando vocês muito quietos, os outros encontros, a galera perguntou um pouquinho mais, Pessoal. podem mandar no chat se não quiserem perguntar, mas enfim, vou provocar aqui uma coisinha. Levanta a mãozinha aqui do próprio Zoom, quem aqui é fundador de startup, só pra gente saber, assim, tipo, todo mundo que tá aqui. Boa, boa. Tá, e vocês estão pensando em captar, já captaram? Como que tá o cenário aí, gente? Porque eu acho que é também interessante aproveitar, assim, tanto a gente quanto também a Raiz e o Pedro que estão aqui. Eu sei que a Raiz e o Pedro também estão dentro do Cubo agora, que é o Hub de Inovação lá do Banco Itaú. Eles viraram startup do Cubo também no ano passado. Então, eu acho que também é uma troca legal, assim, para vocês terem, assim. Então, vamos ter esse momento aí também, gente, para aproveitar. Ok. Boa. Acho que o Ricardo ia falar alguma coisa. Isso. Não, Desculpa, não, aqui provocando. Pode falar. boa noite, pessoal. É um processo, é uma caminhada, né? Todo dia, todo mês, né? Essa captação externa, né? Eu acho que todos aqui sempre buscam isso e o objetivo final é fazer o exit, né? Então, Raiz, deixa eu perguntar você aqui mesmo, já que você está nessa caminhada longa aí. Como é que foi o processo seu antes, né, de você entrar na U? Você se preparou, toda a equipe para poder entrar? Falou assim, não, eu quero a U, e é isso que eu vou. E você preparou toda a empresa sua? Como é que foi? A gente tinha tentado várias outras coisas. Então, a gente fez pitch para investidor anjo, a gente fez pitch para grupos de investidores anjo. A gente não conhecia a WoW, até um pouco, a gente conheceu a WoW um pouco antes da gente se aplicar, porque foi um fundador da WoW, o Felipe, fundador da Squid, que fez um exit com a WoW já, que nos indicou a WoW, que falou Processo. da federação, do programa e tudo mais, e como a gente estava nessa busca por investidor, então a gente tentou várias outras coisas antes e a gente, na verdade, era muito despreparado. E eu acho que é normal, pelo menos principalmente quando é fundador de primeira viagem, né? Eu acho que é normal você ter essa despreparação no começo. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo um bicho maravilhoso, está horrível. E então a gente tentou várias outras coisas antes de chegar na UOL. Ah, Mas aí bacana. a gente chegou na UOL, graças a Deus deu tudo certo. Ah, bacana, bacana. É que assim, a gente está num processo também, né? Eu tô te perguntando se. Então, basicamente, eu acho que todo mundo passa por esse processo, né? Organizar a casa para depois chamar os visitantes, né? Podemos se dizer assim. Então, É, acho que é um processo meio que comum isso, né? organizar a casa, você diz em que sentido? Não, quando eu falo assim, é um processo, né? É estruturar o processo dentro da empresa, né? Se organizar todo para depois vir fazer essa busca, né? O capital externo. Eu não sei se eu concordo, porque a gente não tinha processo nenhum na empresa quando a gente entrou. A ONU ajudou muito nisso. A gente não tinha Tá. processo. Imagina, era eu, o Pedro e o desenvolvedor. Para fazer tudo na empresa, não tinha processo. Então, o que é muito importante, você ter visão do seu mercado, do problema que você realmente está solucionando. O que nos ajudou muito foi fazer pitches para várias pessoas, e várias pessoas foram nos julgando até a gente chegar no modelo de pitch. Inclusive, a WoW foi o processo de entrar na WoW, as conversas que a gente teve foram muito diferentes por exemplo, de conversas que a gente teve com grupos anjo. Grupos anjo, normalmente, pelo menos pela nossa experiência, não foi positiva. Muitos faziam questionamentos de coisas que uma startup que está lá no começo, ela não vai responder, que é, por exemplo, o processo.
sabe? É normal uma startup que está lá no começo não ter os processos muito bem definidos. E às vezes eles queriam ver coisas que uma startup que está super early stage não tem. E aí não fazia nem. E hoje eu entendo que não fazia sentido aquele tipo de pergunta. E que bom que não deu certo com aqueles investidores, sabe? Entendi. São perguntas que, se fazendo no início, não faz muito sentido, né? E na UOL foi bem diferente. Ah, bacana. Obrigado aí. Se tiver essas dúvidas, que surgem essas dúvidas, entendeu? Se a gente precisa estruturar ou não, mas é uma jornada, né? No meio do Uhum. caminho, a gente vai aprendendo como é que é feita essa modelagem aí, e aí é um processo que é uma caminhada, isso aí. Tem Hoje mesmo, uma, nós temos, né, as partes externas, capital externo, e a gente sempre depara com alguns founders, sempre algumas realidades diferentes. É um que não tem estrutura nenhuma, né? Uhum. O outro que já tem uma estrutura grande, Uhum. e outro está no intermediário. Então, assim, não é o padrão disso aí para todo mundo, né? Não, claro que não. É o momento da startup. É o momento dele ali. Se ele está com uma estrutura boa, ótimo. Se ele não está, o momento dele é aquela e aquela estrutura que ele tem ali, né? Então, eu já reparei, já deparei muitos com founders que são cenários diferentes, né? Mas tipo, o objetivo é o mesmo, né? É Uhum. A buscar Débora, a Mário e o Felipe vão poder falar melhor, mas o que eu vejo é que investidor, eles olham muito mais para o fundador, da capacidade que o fundador tem de, 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 de ter garra, de se der problema, o cara vai resolver, sabe? Eu acho que eles olham muito mais para o perfil do fundador, se ele não vai ser alguém que vai desistir logo de cara, do que se tem processo ou não, sabe? é isso. entendi. Nesse início de startup, bem que a Raíza comentou assim, a gente nem precisa ter processo, na verdade, muito bem estruturado, porque se vocês estão em validação com o processo, daqui a pouco vocês vão começar a evoluir startup, vocês vão pivotar alguma coisa, vocês vão ter que reconstruir o processo de vocês em algum momento, se vocês já estruturarem muito desde o início, entendeu? A ideia de startup é ter execução rápida. Então, abracem o caos. Em algum momento que vocês começarem a escalar, daí sim pensem em ter as coisas um pouco mais estruturadinhas. Acho que é bem o que a Raíza falou. E, de fato, é muito mais do founder, né? A gente olha, obviamente, para mercado, produto e time. São os três grandes pontos. Mas startup early Opa, stage, eu, pelo menos, penso que time é essencial, porque tu ainda consegue pivotar. Se tem um time bom, tu tem poder de execução para pivotar o teu negócio, por exemplo, para outro mercado ou para outra solução. Time é essencial, é bem que a Raíza comentou. Boa, Tem vamos mais abrir para o Lucas? perguntas? Isso, Lucas e depois Úrsula. olá, boa tarde a todos. Meu nome é Lucas, estou aqui no interior do Tocantins e entramos como terceirizado numa startup. Ela ganhou um recurso para desenvolver uma plataforma e nós, como fábrica de software, se interessamos pela modalidade da captação de recursos, desse mundo que era fora do nosso radar. Até então, nós trabalhávamos somente com clientes direto e, e aí, no começo do ano, nós nos interessamos por essa captação de recursos. Já tivemos algumas reuniões com outras empresas. É só para me entender a UOL, né, pelo que eu entendi da Raiz, ela entra lá no começo da empresa, né, até o final, até a concretização do objetivo, é isso? Sim, porque o nosso período de aceleração já passou, já completou um ano. É um ano de aceleração. Só que até hoje a gente tem trocas com eles e às vezes as reuniões, os checkpoints, eles nem precisam estar agendados. A gente pode mandar uma mensagem para eles, falar, olha, eu estou com uma dificuldade nisso, quem que pode nos ajudar? A gente pode também. O Pedro comentou, nós éramos software house também. Eu e o Pedro, a gente teve uma software house
antes da Wide. O que eu ia falar? E é isso até hoje. Então, até o final, até a gente vender ou não a Wide. Mas a UOL, ela faz essa captação de recursos, de editais ou não? Acho que Não, você não, vamos lá. comentar. A Manda aí, gente Felipe. não, a gente não bota a mão na massa pela startup, né? Então, tipo, o que a gente vai fazer é investir em vocês através do processo seletivo e depois que vocês estiverem com a gente pode apoiar vocês em novas rodadas de captação. Mas a questão de, por exemplo, fazer os projetos do FINEP, por exemplo, a gente não vai fazer por vocês. A gente não vai Não, decidir nada por vocês ou botar a mão na massa. A gente ajuda vocês, a gente apoia nesse sentido. Mas não, mas eu acho sim. que a pergunta dele foi como que vem o investimento da O. Não é via edital. Que tem editais tipo Centelha, FINEP, que são editais que tu acaba, às vezes, não cedendo um equity, uma participação da empresa, a gente funciona de outra forma. Tanto que a gente monta, a gente até comentou nos outros vídeos, depois se tu quiser assistir, pegar meu WhatsApp também que estava ali, mas a gente monta grupos com investidores anjo, que são esses nomes grandes do mercado. Então a gente tem um valor ali nesse fundo 6 que a gente abriu agora de 16 milhões que a gente vai investir em 40 startups nesses 2 anos. Então a gente seleciona essas startups, a gente investe de 100 a 400 mil, só que a gente pega uma participação dessa empresa, porque a gente investiu e vai acelerar. Então é um pouco diferente, é um investimento no modelo diferente, não é investimento de edital, por exemplo, Centelha, assim, é Então é investimento como se fosse privado. um Posso fazer uma fundo, pergunta? é um fundo, Posso? então. João, peraí, que tem a Úrsula antes. Só um segundinho. Já te chamo. Tá. Pode terminar, Lucas. Então, como se fosse um fundo, é uma empresa que tem um fundo, né, de investimentos e faz essa captação de startups. Perfeito. É esse modelo. Entendi. Por processo seletivo, né? Então, a cada 4 É. meses a gente roda um processo. O processo seletivo pelo site, Isso. Manda aí, Mari, Até no chat. mandei ele. Mandei ele. Fica No pelo site nosso vocês site, daí a escreveram. gente Estão comunica ali. fechadas, mas depois a gente vai abrir em março. tá Então, ok. tem 3 chances por ano para se inscrever e entrar. E várias startups que não entram na primeira vez, entram depois em outro batch. Tem muito essa função também de momento, assim, a startup ainda não validou muito, ela pode voltar depois com um pouco mais de validação, um pouco mais de histórico, e a gente, às vezes, investe nela depois. Entendi. É Obrigado. importante ter pelo menos um MVP rodando, né? Ser um PowerPoint só a ideia. Acho que isso é importante frisar. Úrsula. Posso falar? Não, Tem peraí, a Úrsula antes, tem a João. Úrsula antes. Seguir as mãozinhas ali, depois vai tu. Boa Pode ir, noite, Úrsula, depois eu pessoal. vou. Uma pergunta é mais para a Raíssa ali também. Como que vocês fizeram no momento de rodar o MVP de vocês? Se foi um desafio muito grande, se vocês tinham caixa para fazer isso, como que vocês fizeram como alternativa para rodar? Se vocês tiverem que fazer adaptações no projeto para poder rodar e conseguir ter as primeiras métricas ali, né, para que vocês pudessem depois. Aliás, como você comentou, né, vocês não sabiam muito ainda, né, das aceleradoras, né, mas hoje é meio que assim, não sei se antes também era, mas eu acho que a maior dificuldade que está sendo aqui para o Now, por exemplo, que é a startup que eu fundei, tem sido muito mais assim, como que a gente valida isso com, com o produto rodando, né? Como que a gente consegue fazer isso quando você não tem quase nem o bootstrap direito para fazer isso e vocês precisam validar aquela ideia, sabe? E o maior realmente desafio tem sido isso, né? Em como provar os números para poder participar, por exemplo, de uma aceleração. Como foi para vocês estruturarem esse MVP, validar eles, conseguir métrica e depois ter esses números para exibir para participar, né, dos bets? Legal. Úrsula, qual que é o seu cliente? Para quem que você vende? Basicamente agora, né?
Já estamos pivotando pela quarta vez, porque justamente, né, a estrutura, assim, do que é tangível, o que a gente consegue alcançar agora, o que é mais simples. E aí a gente decidiu mudar um pouco a estrutura, e aí a gente agora está, basicamente, ser um delivery de medicamentos hormonais, diretamente só o medicamento hormonal, dentro de todo o medicamento, oferecer medicamentos hormonais para as pessoas, né? Ô, Raíssa, só teu áudio parou de sair por algum motivo. Não sei se tu Ela tava falando. não tá mutado, tá? Só não tá saindo o áudio. E agora? Agora sim. Ah, mudou aqui, sei lá, enfim. Bom, como que foi pra gente, Úrsula? A gente teve o nosso MVP antes da UOL, então nós tínhamos uma software house antes de começar com a Wide. Então a gente fazia aplicativos e plataformas para outras empresas, né? Então a gente já tinha um caixa guardado e a gente começou com a Wide com uma ideia. Então o nosso MVP foi uma apresentação. Eu comecei a mandar mensagem para inúmeras empresas que eu achava que poderiam ser potenciais clientes e eu vendia o PDF, tentava vender o PDF, até que uma empresa falou: Ah, gostei, e a gente foi, começou a fazer a plataforma, e isso era uma coisa que a gente já tinha expertise, né? A gente sabia como desenvolver, então a gente foi fazendo uma coisa meio capenga e foi testando e tudo mais. No começo, como era uma solução de live, né? A gente nem sabia direito quem era o nosso cliente final, então a gente nem começou vendendo para e-commerces. Antes a gente tentava fazer para eventos, até que o grande ponto é que a gente foi se jogando em várias oportunidades, sabe? Até a gente descobrir quem realmente tinha aquela dor. Por ter um background muito de software house, de sair desenvolvendo, uma coisa que a gente errou é que a gente pensava na solução e não no problema antes. Então, a gente pensava na solução e via quem que ia ter aquele problema. Isso é um problema de quem tem esse background de sair fazendo tudo, de sair desenvolvendo, né? Que era o que a gente tinha até em outras experiências que a gente teve. Mas foi o que nos acabou fazendo com que a gente descobrisse várias oportunidades, várias pessoas, e aos poucos a gente foi encontrando esses caminhos. E no momento em que a gente chegou com a solução de live commerce para lojas online, que foi como a gente entrou na WoW, a gente teve apenas dois clientes que fizeram muito sentido para eles aquela solução. Um era um cliente que chama Gringa, que é um e-commerce de moda de luxo circular, e outro era a Polishop. Foram dois grandes clientes, e como que a gente conseguiu eles? Por exemplo, a Polishop, a gente mandava uma mensagem para muita gente. Então, se você quer arranjar a gente para testar o seu MVP, você tem que mandar mensagem para tudo que é gente, em tudo que é lugar que você conseguir. A gente conseguiu a Polishop como cliente naquela época, porque o Pedro, ele mandou mensagem para o João Apolinário no Instagram, que é o dono da Polishop, e ele respondeu ele e direcionou a gente internamente para a equipe. Então, se você precisa do seu cliente, você tem que ir atrás de quem você quiser e alguma hora vai dar certo, sabe? Vai indo atrás, vai mandando mensagem, vai dando como você conseguir, uma hora vai dar certo. E então foi assim que a gente foi tentando contato, o máximo de networking que você conseguir fazer, são as pessoas vão te ajudar, uma hora alguma coisa vai vingar. E aí o nosso MVP se deu nessas tentativas, né? A gente teve dois grandes clientes que nos ajudaram nessa fase, que na verdade nem eram clientes que eles não pagavam, depois pagaram, né? Mas no começo, quando era MVP, eles não pagaram, porque a gente deixou muito claro que era um MVP, estava começando e tudo mais. E aí depois eles começaram a pagar. E aí foi com esses números que a gente conseguiu fazer o pitch para o UOL. Ai, obrigada. Respondeu essa pergunta? Bem esclarecedor, foi ótimo. Obrigada. Muito legal o relato, Rai. Vamos Pessoal, lá, acho que João. isso. Ah, Toca aí, pode falar. Felipe.
Vamos lá. João, pode fazer a tua pergunta, aí depois a gente finaliza com o Ricardo. Vai lá, João. Só tá no mudo aí. Tá no João, mudo. você tá Tá no mutado. mudo. Tá no Nós te mudo, João. ouvimos. Peraí, tá me ouvindo? Sim, Agora agora sim. estamos. Sim, sim. Prazer, meu nome é João Marcos, eu tenho uma startup de tecnologia. O nome da minha startup é Noa Entregas. Eu tenho duas empresas, eu tenho uma empresa florestal, eu moro no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, fui criado na floresta. Eu consegui juntar a capital para fazer minha startup trabalhando, tirando madeira nativa da floresta amazônica. Eu sou um destruidor da selva, né? Mas com o dinheiro disso eu consegui juntar um investimento, contratei uma soft house e comecei a desenvolver meu aplicativo. 3 plataformas, fiz o escopo todinho. Eu não sou desenvolvedor, mas eu fiz. Hoje eu estou morando numa cidade chamada Sinop, no Mato Grosso. Já estou começando a validar a parte das 3 plataformas, que uma para o entregador, outra para o lojista, outra para o cliente final, lançando a plataforma do lojista, do entregador, vamos cadastrar o máximo de empresas possíveis, já fazendo os testes, e para depois fazer o lançamento do cliente final. Eu pulei a parte de MVP, eu não entendia nada de startup, eu só queria fazer, fazer, fazer. 3 anos de desenvolvimento, já gastei mais de 3 anos com meu de recursos próprios, e hoje passei a minha outra empresa para outra pessoa tocar e vim para me dar 100% nessa empresa. E eu estou em busca de treinar para fazer pitching. Já apresentei a minha empresa para uns 2 milionários dos Estados Unidos, um de Israel, mas eu fui péssimo porque eu não sabia fazer. Então, eu busco um acelerador, ou incubadora não, que eu já pulei dessa etapa, né? Mas não só aceleradora, mas buscar fazer um bom pitch para buscar investidores, porque eu acredito que a minha startup ela vai pegar bastante mercado. E ela é focada em entrega para supermercado, farmácia, conveniência, padaria e hortas. Então a gente já nos testes já está funcionando legal e estamos aí. Eu queria saber como é que funciona a empresa de vocês, se você... Opa, saiu fora? Voltou? Estamos te ouvindo. Pode ir. Ó, A empresa de vocês, ela busca parceiros, busca investidores ou treina para fazer pitch? boa. Não sei se tu chegou a ver enfim, outros encontros, para entender um pouco mais da nossa tese. Questão de Não, pitch, primeira vez, tá? Primeira primeira vez? vez que Tá. Sugiro tu dar uma olhada, porque como a gente já esgotou o tempo, talvez não consiga falar tudo que a gente faz aqui, tá? sim. Mas questão de investimento que tu comentou e pitch, depois que tu entra na WOW, a gente te ajuda assim quando tu for captar uma nova rodada de investimento. Tá? Maravilha. Então a gente apoia tanto na construção do pitch deck quanto na apresentação em si, a gente te ajuda nisso e te ajuda a conectar com outros fundos. Eu acho que se eu fosse dizer, eu acho que não é nisso que tu tem que pensar agora. Né? Eu recomendaria tu te inscrever para o nosso processo seletivo. Acho que tu vai ter interesse em conhecer mais a fundo a startup. A gente, como a gente comentou, que a gente investe dinheiro, né, na startup em troca de um equity. Já teria um investimento financeiro, mas pelo que eu entendo da tua fase, o que tu mais precisa é de apoio, né? Apoio de pessoas que estejam disponíveis para te ajudar. Exato. Então, super recomendo te inscrever. Muito legal a tua história, a gente tem interesse em conhecer mais a fundo. A Mari botou aí o site da UO, que é onde tu consegue fazer a inscrição. As inscrições estão fechadas agora, não sei se tu vai fazer uma pré-inscrição, mas em março a gente está abrindo um novo processo. Né? Sim. Então, respondendo a tua pergunta, sim, a gente ajuda com o pitch, mas eu imagino, na minha cabeça é uma coisa que eu vi mais para frente. Eu acho que tem outras coisas para resolver antes. Conversando com um investidor dos Estados Unidos, ele falou, eu fui péssimo no pitching, aí ele parou o pitching, falou, cara, você tem que melhorar nisso, nisso, naquilo, e aí ele falou, olhando o meu software, falou, cara, o teu software tá filé, fez 3 aplicativos, separou tudo, e a gente tem as APIs tudo contratada, tudo rodando legal. Eu pulei a parte de MVP, né? E já fui direto fazer o software. Fiz um monte de burrada, paguei caro, mas tudo bem. Eu resolvi
validar o meu aplicativo primeiro, para daí buscar investidor, porque aí eu sei que eu vou conseguir uma rodada maior de investimento, até porque um serviço validado, ele vale muito mais, né? Que só uma ideia, não, tenho um software, mas eu não testei, eu não isso, não aquilo. Então eu falei, não, eu vou aguentar os recursos próprios mesmo e estou fazendo a validação para poder ter um valor maior no mercado e conseguir trabalhar legal. Treinar, e enquanto isso, ir treinando para fazer pitch, ver como é que busca investidor, como é que funciona mesmo esse ramo da startup, que é parte de estruturação, escalar, mas eu tenho uma boa equipe, tem 10 pessoas trabalhando comigo, e é puxado, mas eu estou aprendendo muito, aprendendo com os erros, né, que a gente não sabe tudo, né, e então eu acredito que vocês poderiam me ajudar muito nisso. Sim, cara, acho que vale Rapidinho, super a pena. ô Fê, rapidinho. Ô, João, como a gente comentou, a gente já teve outros encontros dessa trilha, onde a gente explicou bem mais sobre o cenário de investimentos, inclusive startups mais early. Eu mandei meu WhatsApp aí, me manda um oi depois no WhatsApp que eu te mando essas informações também. Se quiser que eu olhe o pitch deck, também estou super à disposição para conversar. Pô, legal. E Maravilha. mandei também o site da Olho. E durante o processo da WoW, tá? Tem algumas etapas que tu vai fazer pitch também. Que já é um teste. Vale comentar, né, pessoal? O processo seletivo da WoW é gratuito. Então, além de ser de graça, vocês recebem feedbacks. Né? Oh, isso é o melhor, né? Legal. A gente tinha uma pergunta do Ricardo, mas ele saiu. Tem o Ricardo. Não tinha te visto. Só uma dúvida, ó. Me tira uma dúvida aqui. Se a startup ela não passar no BED, ela pode se reescrever novamente? Com certeza. Temos várias startups que entraram na WoW depois de algumas... Você tem ali uma timeline, ali, um exemplo. Quem se inscreveu na 18, não passar na 18, só pode se inscrever depois de 3. Não. Pode se inscrever no próximo. Super à vontade. Tipo, não Pô, a passou gente no teve BET 27. Se inscreve no BET 28, se quiser. a gente teve a Qualis agora que entrou no passado, que tinha reprovado uma vez, foi de novo, passou. Isso acontece, gente. Super Que normal. Barbada também, que é o meu favorito. Que barbada, é verdade. Mas, Eu achei que assim, tinha um time ali, de um processo para outro, né? não é que tem um time, mas a gente sempre manda um feedback explicando qual o motivo da reprovação. E aí, se a startup não tiver evoluído nesse ponto que a gente apontou no feedback, provavelmente a gente vai repetir falando o mesmo ponto. Mas não tem um time, pode entrar, se inscrever no próximo, não tem problema nenhum, a Entendi. gente. Entendi. Só isso, obrigado. Imagina. Boa. Gente, a gente estourou um pouquinho o tempo, mas assim, obrigado para todo mundo que ficou até aqui firme e forte, né? Mais um encontro nosso. A gente está super à disposição, como eu falei, eu passei meu WhatsApp ali, qualquer dúvida vocês podem me chamar, printem ali para não perder o número. Também podem me adicionar no LinkedIn, enfim, qualquer rede que vocês quiserem conversar. Então, esse daí foi o nosso quarto encontro. A gente ainda tem mais um dessa trilha que a gente vai falar depois, assim, depois da UOL, como que é essa captação de um outro investimento. Deve ser para a gente finalizar essa ordem do passo a passo, assim, da jornada do empreendedor com a gente. A gente vai subir também essa gravação no YouTube. No YouTube da UOL tá todas as gravações, tem mais um monte de vídeos lá que pode ajudar em algum tipo de dificuldade que vocês têm. E eu só quero agradecer também a Raíza, que está aqui, que veio falar com a gente, compartilhar um pouquinho da jornada dela. O Felipe, a Débora, o time da Oi, e vocês também, gente. Então, obrigada e bom final de semana para vocês aí. Obrigada obrigada pelo convite. Adorei o papo, contem comigo. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado aí. Qualquer coisa pode Valeu, pessoal. Obrigado por tudo. Acho que eu entrei meio atrasado na sala, né? Mas eu quero participar da próxima reunião e eu quero estar mais nesse meio aí, beleza? Boa. Te inscreve lá, estamos te esperando. Opa, já tô, vou me inscrever já. No próximo BET. Porque, ó, futuro unicórnio brasileiro, tá? Tem que cumprir